E dizemos assim: Jesus, envia os teus emissários amorosos a manter-nos coesos, disciplinados, fortalecidos no entendimento que a doutrina dos Espíritos traz a todos nós. Pedimos da tua paz, Senhor, e declaramos abertos os trabalhos. Que permaneça conosco e em nós, e que assim seja. Para a nossa reflexão hoje, é do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo, sendo que na quinta nós vimos o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dando continuidade neste capítulo, traz-nos o seguinte título: Dai a César o que é de César. E para nós entender, nós vamos ler o texto evangélico que diz assim: Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César os tributos? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais apresentar-me uma das moedas que dão em pagamento do tributo? E tendo-lhes apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam-lhes. Então observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Essas lições estão em Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22, e em Marcos também, capítulo 12, versículo 13 a 17. Essa primeira situação nós vemos que algum grupo, porque Jesus provocava ao mesmo tempo que o amor, a afeição da população em geral, que ele estava entre os oprimidos, os abandonados, naturalmente despertava ciúmes das autoridades, como acontece nos dias de hoje. Quando nós vemos alguma situação em que quem precisa é beneficiado, seja por este ou aquele setor da sociedade, naturalmente, se nós prestássemos atenção, às vezes a gente vê os nossos irmãos que estão na militância da política se xingando, se acusando, mostrando isso e aquilo, que são as nossas imperfeições. Naquela época era assim, porque a gente pensa que essa situação que nós vemos hoje é só hoje. Não. O homem é imperfeito e muda o Estado, evolui a organização social, as tecnologias. Né? Naquela época escrevia no pergaminho, hoje escreve digitalmente, mas o homem continua o mesmo. Né? Precisa da misericórdia de Deus, ainda sofre, né, pelo seu orgulho, pelo seu egoísmo. Então eles se articularam aqui, entenderam-se entre si para enredar. Então eles fizeram uma reuniãozinha escondida, como acontece nos dias de hoje, em vários setores da nossa sociedade. Às vezes até questões de família, a gente sabe, por alguma situação material. O homem, ele
é muito previsível nessas situações quando ele é ambicioso, egoísta. Então o comportamento é instintivo, assim, é meio igual. Muda sobrenome, raça, religião, mas continua lá o homem, nas suas misérias. Então eles fizeram aquela reuniãozinha, se organizaram, eles vão pegar, porque eles queriam que Jesus se complicasse publicamente para as autoridades perseguirem. Então havia uma intenção, né, desde algum tempo, que Jesus se contradissesse em alguma situação e, em se contradizendo, sofresse a perseguição. Que a gente vê agora nesse período de denúncias, de tantas situações que cabe-nos muita oração e não condenação, porque muitos são inocentes, muitos, mas a figura de poder, de interesses, pode levar para as condições, mesmo sendo inocentes. Então é uma questão, hoje não devem, mas em algum momento corromperam situações que hoje se apresentam para, vamos dizer assim, regularem a sua compreensão, tornando-se melhores ainda. Porque quando a gente bate, nós esquecemos, mas quando a gente recebe o açoite, a gente considera. Então é um momento de realinhamento dos valores. Então nem sempre é o que nos parece. E também há aqueles que certamente estão comprometidos com atos e delitos, mas mesmo assim temos que ter o olhar de amor, de misericórdia, porque Deus tem permanentemente. Então, vindo que não conseguiram enredar a Jesus, Jesus responde em bom tom, porque todas as situações da nossa vida têm características marcantes, às vezes são situações espirituais, situações materiais. No caso, aqui eles estavam tentando complicar Jesus com as autoridades. Então, havia uma insatisfação no povo judeu, que estava sob a dominação do Império Romano, porque normalmente quando há dominação de uma nação sobre outra, e em diversas outras situações, gera essa insatisfação no sentido porque cobrem impostos, assaltam deliberadamente, né, a população, e vai gerando, só que também aos que resistem, né, aquela insatisfação se torna em uma atitude, em uma ação, uma reação. E como eles queriam que gerasse uma celeuma, então provocaram em Jesus, bem simples, dá uma moeda aí, que nem nós pegar uma moeda nossa, o que tem ali? Tem a esfinge da nação, República do Brasil, Federativa do Brasil. Então onde que é a moeda? É da República, é dos governantes, é do Estado organizado. Então não temos, se tiver que pagar imposto, pagamos. E também nos traz uma reflexão, porque muitas vezes a gente sonega, tem medo de pagar e acusa. Porque normalmente quando a gente vê algumas situações, as pessoas acusam para justificar as suas decisões. Então a gente aponta o defeito na situação. Mas a gente não recebe de volta. Não é a nossa função. Mas respeitamos, É só trazer para as considerações. Então Jesus motivou para que eles entendessem que não tinha nada a ver com espiritualidade, com religião, porque Jesus estava trazendo, e era isso que incomodava, que Jesus propunha um reino, e trazia esse reino e ainda continua propondo-nos, que é um reino onde certos interesses não estão à frente. É o reino de fraternidade, de justiça, de amor. Portanto, ele não pode estar alicerçado em valores da realidade material. Mas, como trôpegos deste caminho, naturalmente nós nos condicionamos a essas experienciações mais próximas da realidade material.
E como eles viram que não iam conseguir pegar Jesus, se afastaram. Havia sempre essas intenções, né? E quando Jesus diz: dai a César o que é de César, só estou lendo aqui para nós complementar, é justamente para reforçar aquele ato de amor que é fazer ao próximo o que gostaríamos que fizesse. Então, o Estado tem finalidade, então a gente faz a nossa parte. Gostaríamos de receber, então vamos fazendo a nossa parte. Hoje temos tal situação, mas para ela mudar precisamos dar o nosso esforço. O que seria de nós se os nossos pais não tivessem se empenhado pela nossa educação desde os primeiros passos, né? Enquanto demos os primeiros passos, quantos perigos passamos e enfrentamos, sutis, delicados, mas em que havia alguém ali acompanhando. Então é esse esforço, esse princípio, né, de que fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Então nós temos que entender, por vez, que a nossa parte passa por nós estarmos atentos a essa possibilidade. E para nós dilatar um pouquinho mais, né? Então se nós temos que fazer aos outros o que cabe, aquilo que nós gostaríamos de receber, então Jesus traz assim, no fundo dessa lição, que respeitemos os direitos de todos, de cada um, de todos. Então, quando nós vemos, repito, nesse momento em que há tantos escândalos, que certamente nós temos que pensar aos que estão na linha de frente, culpados ou não, mas também tem uma mãe, tem uma esposa, tem filhos, tem familiares. Quantos estão sendo apontados os dedos, né? Estão sofrendo acusações, né? Discriminações, porque a dor é assim, eventualmente se apresenta numa situação em que somos visitados, né, de alguma forma, mas essa forma que Deus aprovou. Então nós temos que compreender, por isso que aquele olhar sempre de oração, de misericórdia, a gente pode até achar, uma gotinha, não importa, é o nosso esforço. Porque quando a gente acessa as informações, ou do rádio, da televisão, é tanta dor, é tanto sofrimento, que a gente eventualmente tira algumas lições, né? Que seja a primeira de respeitar aqueles momentos e também de analisar, né, a fragilidade da nossa vida diante de algumas situações. Às vezes, de tanta soberba, com tantos recursos, lícito ou ilícito, caímos na vala. Vamos para o sofrimento. Então, esses deveres, né, então, que Jesus aponta naquele momento, se nós queremos ser respeitados, nós temos que respeitar. E isso a gente também tem que entender, né, porque Jesus sempre falou, apesar de uma linguagem simples, mas para todos os contextos, ou seja, para todos os espaços que nós fazemos parte. Na família, né, que eventualmente as situações de provas e de dificuldades estão na nossa família. Às vezes muito pequenas, mas é motivo de preocupação. Na sociedade, então, às vezes nós trabalhamos, nós fazemos parte de um coletivo, mesmo no nosso bairro aqui. Então, como fazer frente a algumas situações, né? A questão das autoridades, né? E tanto quanto para conosco, né? Já viemos falando. Então, as autoridades, às vezes, elas estão no seu esforço que elas nem sabem por quê. Elas sentem um ímpeto, né? Algo que impulsiona-nos, a todos nós, mas em particular aqueles que detêm essas oportunidades, que movimenta-as em direção a se candidatarem, a fazerem promessas, a trabalharem, a investigarem. São comprometimentos espirituais.
como tantos de nós não temos vamos dizer assim, essa capacidade, mas também